Fala galera do Jiu-Jitsu Channel, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre preparação física com faixa preta da ZR Team, Leonardo Micuzzi. E aí, Léo, como é que tá? Prazer tê-lo aqui, irmão. Pô, amigo, o prazer é totalmente meu. Eu tô muito feliz de estar aqui, né? Podendo falar sobre duas paixões minhas, que são, claro, o jiu-jitsu, né? Paixões nossas. E também da preparação física, né? Do trabalho de treinamento físico voltado para melhorar o desempenho e as capacidades de lutadores. Então, eu tô muito feliz pelo seu convite e muito obrigado pela oportunidade. Prazer, espero mesmo agradar. Mas o que todos. veio primeiro, assim, foi o jiu-jitsu ou preparação física? Qual esporte tu começou, Léo? Cara, eu sempre pratiquei esporte, né? Desde moleque, desde o colégio, né? Eu acho que, assim, comecei como a grande maioria, assim, com a paixão nacional, que era futebol. Então, sempre joguei futebol no colégio, né? Participei do time do colégio. Mas sempre tive aquela vontade de praticar artes marciais, né? Sempre influenciado por aqueles filmes que a gente assistia quando era moleque, né? Karate Kid, aqueles filmes de Kung Fu, de Van Damme, por aí vai. Então, eu sempre quis praticar artes marciais, né? E aí, inclusive, eu nem conhecia o jiu-jitsu na época. Eu queria praticar artes marciais e o que a gente via na mídia, né? Nos filmes, era Kung Fu, era Karatê e tudo mais. E eu sempre quis praticar. Até que um dia minha mãe, né? Tinha um conhecido, um amigo que era dono de uma academia, e nessa academia de musculação tinha o jiu-jitsu. E aí ela perguntou, de tanto eu perturbar dizer que queria fazer arte marcial, perguntou se eu queria fazer jiu-jitsu. Eu, beleza, vamos lá, né? E aí foi quando eu conheci, né, justamente comecei a treinar, paralelo com, né, saiu o UFC, Royce Gracie e tal, e aí eu conheci um pouco mais o jiu-jitsu e me encantei, né, pela arte marcial, pelo aquele carinha magrinho ali, que naquela época era como eu era, mais ainda. E aí eu comecei a praticar jiu-jitsu, né? Então, comecei assim com uns 14 para 15 anos, né? Tive um período dali perto do pré-vestibular que eu parei. E aí, depois que eu entrei na faculdade, né? Já entrei na faculdade cursando Educação Física. E aí, do meio da faculdade para o final, eu retornei aos treinos de jiu-jitsu, né? E aí, desde então, não parei mais. É um início parecido com a maioria de todos, né? Ver o UFC ali, aquelas VHS dos Gracies. Exatamente. Cara, e falando de antes, né? O jiu-jitsu, né, tem crescido muito hoje em dia. E a gente vê que antigamente os lutadores eles não se preparavam como hoje. O jiu-jitsu hoje está mais profissional. Antigamente não era comum os lutadores se prepararem fisicamente. Claro, eles treinavam ali na academia, saía na porrada, mas um especialista assim voltado para a área assim, eu acho que não era tão comum. Eles não se importavam tanto. Eu conheço lutadores que falavam, pô, ia pra festa um dia antes do campeonato e comia de tudo, tomava 1 litro de leite para treinar, comia um pão com mortandela. Mas hoje, com o nível das competições high level, é normal que todas as áreas também Evoluam junto, né? E tu que começou no jiu-jitsu, uniu o útil ao agradável, né? As duas paixões, como tu falou. Mas tu se especializou na área de luta. E como tu vê hoje assim, o mercado, as mudanças do como era antes e hoje? Então, perfeito. Como você falou, né? O esporte da gente é um esporte que... As artes marciais, em geral, elas vêm forjadas há longo tempo exatamente à base dessa tradição, né? Desde a época do Japão, dos guerreiros, dos samurais, e aí chegou, né, no Brasil e tudo mais, e aí aquela coisa de que o lutador, ele é o guerreiro, ele é o brabo, todo dia tem que estar ali no tatame e sair na porrada e sair na mão, e não tem essa. E assim, a gente tem que agradecer, claro, né, esses caras que vieram antes, porque eles acabaram exatamente abrindo, né, o caminho, pavimentando hoje em dia a fama que o jiu-jitsu ganhou no mundo, né? Então a gente tem que ser grato a esses caras pelo que eles fizeram realmente, que levaram o jiu-jitsu para o mundo, digamos assim, no braço, né, aos trancos e barrancos de tudo. Mas, como você falou, hoje em dia o esporte evoluiu muito, né? O esporte está se profissionalizando muito, né? O jiu-jitsu em si, né? A gente teve o boom do MMA e agora a gente está vendo isso aí nas lutas agarradas, no grappling em si, né? No jiu-jitsu. Vários eventos surgindo, os atletas sendo mais remunerados de uma melhor maneira, né? Patrocinadores e tudo mais de grandes eventos. Então, assim, isso é um processo natural, como que a gente pode ver em todos os esportes, é um processo que acontece. Então, assim, chega um ponto que é realmente inevitável. Se você quer competir no mais alto nível, realmente, você tem que ter, né, ao seu redor, a seu favor,
todas as estratégias possíveis para, né, otimizar sua performance, otimizar seu desempenho, reduzir suas lesões, fazer com que você consiga competir o máximo de vezes possível ao longo do ano com bom rendimento para ter resultados. E hoje em dia, cara, você não consegue isso sem uma boa preparação física, né? Sem um bom trabalho nutricional, enfim. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que tem que estar por trás desses atletas para que eles consigam render, né? Digamos assim, ter o máximo de desempenho possível. Que é até uma questão que eu até costumo falar muito, né? Às vezes é muito comum, se a gente for fazer um paralelo com o futebol, por exemplo, você vai dizer assim, pô, mas o Romário, ele não treinava. E chegava lá e resolvia. A galera falava isso. Me mostra outro Romário. Romário era Romário, só tem ele, entendeu? Então, assim, a gente vai ter um atleta ou outro, se a gente for parar para olhar dentro do cenário das lutas, que vai ter, digamos, esse mesmo perfil. É o cara que, digamos assim, não faz um trabalho físico tão acentuado, é o cara que, de repente, não dá uma atenção tão exacerbada para a nutrição, e o cara performa em grande estilo. Nós vamos ter. Se a gente for olhar, talvez a gente encontre ali alguns atletas no topo que se encaixam nesse perfil, mas eles são as exceções. Eles não são a regra, entendeu? Então, assim, o que tem que ficar claro na cabeça do lutador é que o sucesso esportivo, como a gente chama, ele é multifatorial, entendeu? Ele depende de vários fatores. O cara tem que estar bem tecnicamente, o cara tem que estar bem taticamente, o cara tem que estar bem fisicamente, o cara tem que estar bem mentalmente, tem que estar bem nutricionalmente. Então, assim, vários fatores compõem. Você tem um atleta que vai ter um resultado positivo. Não existe só um quesito, né? Ele tem que, hoje em dia, voltando para o jiu-jitsu, assim, a gente vê que está muito nivelado hoje em dia. Os atletas estão muito nivelados tecnicamente. Hoje em dia, com a internet, as técnicas, hoje em dia, é fácil você aprender tudo, onde você estiver. Antigamente, era bem centralizado no Brasil ali, mas hoje a facilidade técnica é mais acessível. E eu posso estar enganado, né? Fica até como pergunta, assim, que eu vejo que tem diferenciado os grandes atletas, para mim, é mais a parte física e mental também. Porque eu vejo que, tecnicamente, todo mundo passa bem, faz uma guarda legal, cada um coloca a sua especialidade, e são os detalhes que estão fazendo a diferença. Às vezes é uma preparação melhor, é uma alimentação melhor, é a mente, a cabeça melhor. O que tu acha sobre isso? Tu acha que... Eu concordo 100% com você. É aquilo como eu te falei, né? Tipo, se você... Isso aí a gente pode observar pelos dois lados até, inclusive. Se você for pensar assim, que você tem dois atletas com um nível técnico muito elevado, realmente aquele que estiver fisicamente mais bem preparado, aquele que estiver mentalmente mais bem preparado, vai ser aquele atleta que vai se destacar, né? Vai ser, de repente, aquele diferencial, como eu te falei. E ainda assim, né? Isso aí não é uma garantia de sucesso, como eu te falei. Verdade. Às vezes você pode ter o cara que, de repente, tecnicamente, ele é inferior, mas ele está melhor preparado. Ou até você pode ter o cara que está bem preparado, que tem um nível técnico bom, mas existe, como eu te disse, outros fatores. Então, de repente, um fator mental, um fator motivacional ali, que aquele cara, naquele dia ali, ele... Meu irmão, eu tenho que ganhar esse campeonato por isso, não sei. O cara tá precisando daquela grana da vitória ali, do pódio, do primeiro lugar, mais do que tudo, e de repente aquilo ali é o combustível que faz o cara ganhar, até o cara melhor tecnicamente e mais bem preparado fisicamente. Então, não tô querendo dizer com isso que, então, dando-se treinar, dando-se a preparação, não. Pelo contrário. Eu tô dizendo que todos os componentes eles têm que estar trabalhados ao máximo. Interligados. Exatamente. Você tem que estar bem treinado fisicamente, você tem que estar bem treinado tecnicamente, você tem que ter tua estratégia de luta lá, a parte tática, você tem que estar mentalmente bem preparado para aguentar aquela pressão, né, que envolve a competição e tudo mais. E aí, com tudo isso alinhado, as suas chances de sucesso são maiores. Então, para mim, a visão é essa. Ô, Léo, eu vejo também que eu acho que talvez não como um erro, por falta de conhecimento, que o lutador de jiu-jitsu, quando ele focou mais na preparação física, ele só pensa em malhar, levantar ferro, como um halterofilista. Tu acha que isso é um erro? Eu acho que deve ser a dúvida de muita gente. Muita gente eu tô malhando, tô ficando mais forte, tô botando muito peso ali, fazendo uma série que... Outro professor que não é voltado à luta, às vezes... passa para ele ficar maior, para ficar mais no shape mesmo, esteticamente,
Mas pro jiu-jitsu é diferente, eu acho, né? Com toda certeza. Então, assim, o que é que um atleta, o que é que um lutador em si, ele tem que focar quando ele vai fazer o trabalho físico dele? Em melhorar capacidades. Ele tem que melhorar as capacidades físicas que são necessárias para um atleta performar bem no tatame, né? Ele tem que melhorar exatamente as valências e os sistemas energéticos que são utilizados na luta, numa competição, no campeonato. Então, o foco do trabalho físico no atleta é como eu costumo dizer, em fazer com que os músculos de um lutador eles sejam ferramentas e não troféus. Então, o cara, quando treina com esse foco, digamos assim, bodybuilding, uma série mais convencional, preocupado em dividir grupos musculares, treinar até a falha, né? Até aquele momento que o cara não consegue mais levantar o peso, tal. Isso é totalmente desnecessário para lutadores. Treinar com uma quantidade muito grande de sessões semanais, porque o foco do atleta deve ser no tatame. Ele tem que estar bem para treinar no tatame. Então, o trabalho físico é um trabalho complementar, é possibilitar que ele treine melhor no tatame, é possibilitar que ele não se machuque treinando, não se machuque competindo. Então, assim, realmente é totalmente diferente, né? Quando você pensa na preparação física para o lutador, dos treinos, digamos, das séries mais convencionais que a gente acaba vendo na academia, né? Aqueles treinos, como a gente costuma dizer, treinos bodybuilders, onde eu me preocupo em dividir grupamentos musculares, entendeu? Onde eu vou utilizar exercícios que vão trabalhar músculos de maneira mais isolada, entendeu? Então, assim, não estou dizendo que certos exercícios isolados ou que coisa desse tipo não possam compor a preparação. Eu estou querendo dizer que eles não são o carro-chefe, digamos assim. Eles não são os movimentos principais. Eles podem compor a preparação em um determinado período X. Por exemplo, se eu quero melhorar um pouco a resistência dos músculos responsáveis pela pegada, pela musculatura do bíceps, do braquiorradial, dos flexores extensores do punho. Então, ali eu posso pensar em botar uns exercícios isolados que vão ajudar a melhorar essa capacidade de resistência muscular daquela musculatura que está envolvida na pegada. Entendeu? Mas eu não estou dizendo que eu tenho obrigatoriamente que fazer, até porque, como eu digo, a ideia da preparação física é que ela seja feita de maneira individualizada. Então, para você individualizar, você tem que conhecer o teu atleta. Então, você vai ter atletas que vão precisar de um exercício X ou de trabalhar uma capacidade X e outros que vão precisar de exercícios e trabalhar a capacidade Y. E o CrossFit ajuda? Cara, eu tenho uma visão com relação a isso, tá? Para mim, ajuda, tá? No sentido de que, primeiro ponto, se você tem um atleta de jiu-jitsu que ele... Nem que ele não esteja treinando agora, mas que ele já tenha passado por um boxe e crossfit e treinado, ele com certeza aprendeu alguns movimentos, né, que são inerentes do crossfit, principalmente os movimentos de levantamento de peso olímpico, né, os derivados de LPO que a gente chama, e os principais movimentos básicos, né, agachamento, levantamento terra, que são movimentos, são exercícios que eles devem compor a preparação física de um atleta. Então, o CrossFit já ajuda primeiro, na minha opinião, nesse ponto, né? Pela preocupação que geralmente os boxes costumam ter em utilizar esses movimentos e ensinar a executar esses movimentos. Então, isso já é uma vantagem para o atleta que chega para mim e diz, eu fiz CrossFit, eu treinei CrossFit. Porque o cara, com certeza, ele já passou um período executando esses movimentos que são necessários e devem estar presentes na preparação, tá? Agora, se você chegar assim para mim e disser assim, Léo, eu vou lutar daqui a 2 meses e eu estou treinando CrossFit. É a melhor alternativa? Aí, no meu ponto de vista, não. Uhum. Entendeu? Porque o trabalho físico, para preparar um atleta, porque as capacidades que o atleta precisa, eles são capacidades específicas daquela modalidade. Entendeu? Então, eu tenho que estruturar o treino do lutador de maneira a melhorar capacidades que ele precisa desenvolver, ou seja, eu avaliei o atleta e sei o que é que ele precisa desenvolver e capacidades que são necessárias para se performar bem na luta. Então, isso aí a gente já sabe quais são as capacidades que um atleta precisa desenvolver para lutar bem. E aí a gente avalia o atleta e determina o que é que ele precisa trabalhar mais. Então, quando você vai para uma aula de CrossFit tradicional, digamos, para um boxe treinar, aquela programação ela é voltada para o CrossFit. Por mais que se diga que vai trabalhar as capacidades físicas em geral e tudo mais, mas é um treino de CrossFit e geralmente quem treina CrossFit vai competir no CrossFit. Uhum. Entendeu? Então, assim, se você pensar de uma maneira geral, tipo assim, cara, eu não tenho competição agora em vista. Eu não vou lutar agora, eu tô aqui, acabei de lutar aqui tem uma semana e vou passar aqui um período de 1 mês sem nenhum evento em vista para lutar. Então, beleza, você quer ir para um box de CrossFit fazer 2, 3 sessões semanais de CrossFit? Eu acho interessante.
Porque, como eu disse, é uma modalidade onde o cara vai estar executando movimentos que são interessantes para ser usados posteriormente na preparação. É uma modalidade que, querendo ou não, ela tenta contemplar o máximo de capacidades físicas possíveis. Mais músculo, conjuntos, né? Trabalha de maneira integrada, exatamente, que é como a gente vai lutar, né? Você não isola músculos quando você está lutando, você trabalha o corpo de maneira integrada. Você trabalha vários músculos, né? Fazer uma pegada, trabalha o exatamente. Antebraço, seu corpo trabalha de maneira integrada. E no CrossFit também esse é o foco, trabalhar com movimentos integrados. Então, assim, se você disser assim, cara, eu vou treinar CrossFit aqui 2, 3 vezes na semana para me manter num bom nível de condicionamento geral, né? Que o CrossFit se encaixa no que a gente chama de trabalho de cargas mistas. Então, ele vai trabalhar a capacidade aeróbia, vai trabalhar a resistência, vai trabalhar a força, vai trabalhar a potência, que são capacidades que são importantes do atleta ter, beleza, mas de uma maneira mais genérica, mais geral, entendeu? Então, assim, se você quer manter bons níveis de condicionamento, tá? Você pode, de repente, fazer 2, 3 sessões de CrossFit semanais ali, eu não vejo problema. Agora, a partir do momento que o atleta chega para mim e diz, Léo, eu vou lutar daqui a 2 meses. Então, se ele vai lutar daqui a 2 meses, então, cara, parou o CrossFit. Então, agora é hora de direcionar o trabalho para a gente focar naquela competição, para que a gente melhore as capacidades físicas realmente que são específicas do jiu-jitsu, específicas da luta, e as capacidades físicas que aquele atleta, digamos assim, precisa desenvolver mais. O cara tem bons níveis de força, mas a capacidade cardiovascular do cara não é tão boa. E aí? E aí que a gente vai ter que focar em desenvolver a capacidade cardiovascular do cara. Ou vice-versa. O cara tem um cardio bom, mas o cara não é explosivo. O cara não tem capacidade de fazer movimentos em alta velocidade e manter isso ao longo da luta. Então, a gente vai direcionar o treino para isso, entendeu? Então, assim, o CrossFit, de uma maneira geral, pode ser interessante, como eu te disse, para aquela manutenção de um bom condicionamento, tá? Mas aí, se você pensa em competir, realmente, se você pensa em se preparar, não é o melhor caminho. Essa é a minha visão sobre a modalidade. Então, eu vejo que tu coloca muita dica no teu Instagram, né? Eu vou deixar aí embaixo, vou pedir daqui a pouco para tu falar o teu Instagram. E eu vejo que tu coloca diariamente ali umas dicas valiosas. Mas qual é a pergunta que é mais feita ali no teu Instagram, né? Porque a galera mais pergunta. Uma dica assim, tipo, por exemplo, eu acho que para mim, uma pergunta que eu... Como pegar o gás no jiu-jitsu? Qual é o exercício que... Então, como é que tu recomenda para pegar o gás ali? É mais treino? Tem como pegar fora ou só no tatame? Então, essa pergunta é muito boa, cara. Porque acaba gerando até certas controvérsias, até mesmo no meio, né? Tanto no meio da galera do jiu-jitsu em si, de uma maneira geral, dos lutadores, como até da galera da preparação física também, né? Então, assim, eu costumo responder essa pergunta, né? Dizendo a seguinte coisa: nada vai deixar um atleta mais preparado, né, mais bem condicionado do que executar a própria modalidade, do que treinar a própria modalidade. Então, realmente, se o atleta quer melhorar o condicionamento físico dele, quer melhorar o gás dele, a primeira coisa que ele tem que fazer é treinar a própria modalidade. Então, eles têm que estar o tempo todo focado em fazer o treino específico da modalidade. Porém, se a gente for pensar assim de uma maneira mais ampla, e geralmente é o que acaba acontecendo, né? Você, quando vai fazer, por exemplo, exatamente a prescrição no treinamento para um atleta X ou Y, enfim, às vezes você acaba detectando, né? E essa detecção ela tem que ser feita através de avaliações. Então, assim, você prescreve, digamos assim, algumas avaliações para o atleta fazer, mesmo que não sejam avaliações diretas feitas no tatame, mas são avaliações que a literatura científica já mostra que são válidas para você tirar, digamos assim, parâmetros e ver, por exemplo, como é que está o VO2 do indivíduo, que é a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo. Então, através de um teste indireto, por exemplo, como até mesmo um teste feito na esteira, você pode dizer assim, esse cara está com VO2 abaixo do que a literatura aponta que é o ideal para atletas de luta. Então, eu sei que eu tenho que trabalhar mais essa capacidade aeróbica nesse atleta. E aí, de repente, eu posso ter algumas outras opções, que seria exatamente fazer os trabalhos que a gente chama de treinamento intervalado de alta intensidade, que são treinos onde a gente procura trabalhar períodos em esforço mais alto possível e outros períodos com esforço mais baixo ou com períodos de recuperação. Então, a gente vai alternando, né, esforços em alta intensidade com períodos de recuperação, esforços em alta intensidade com períodos de alta recuperação, que é o que acontece na luta. A gente tá ali naquele momento onde a gente tem que fazer uma blitz, fazer uma passagem, tentar, né, fazer uma raspagem ou defender um ataque do adversário, e aí tem aquele momento onde a gente dá aquela parada, faz aquela isometria, meio que se ajusta ali, sente a posição para poder avançar novamente. Então é mais ou menos isso que acontece na luta.
Então, assim, uma maneira de fazer esse trabalho, como eu te disse, é com esse treinamento intervalado de alta intensidade. E esse treinamento intervalado de alta intensidade, ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito com o que a gente chama de movimentos inespecíficos ou genéricos, que são o quê? Fazer movimentos cíclicos como corrida, pedalar, remar, exercícios calistênicos com peso corporal, tipo fazer burpee, fazer sprawl. Correr ajuda mais em quê? Nesse trabalho cardiovascular, como eu estou falando, e melhorar o condicionamento, a capacidade aeróbica. Exercícios aeróbicos em geral, então. Exercício aeróbico em geral. Existe um exercício melhor que o outro? Cara, do ponto de vista desses inespecíficos, não. Aí a gente vai analisar o que é mais interessante para o atleta, o que é que o atleta tem disponibilidade de fazer, por exemplo. Como tu faz essa avaliação? Desculpa ter te cortando, mas só para não... Como tu faz essa avaliação? O que é que o atleta precisa? Para onde começar? Como tu vê o que é que ele está mais em déficit? Pensando num protocolo online, né? De treinamento online, que é como eu costumo, né? A trabalhar e acompanhar os atletas, a gente tem um questionário, né? Num aplicativo. E aí, nesse questionário, tem algumas... Tu usa um aplicativo? Usa um aplicativo para entregar os treinos. Então, assim, nessa avaliação, nesse questionário, nessa anamnese, existem algumas questões. E tem um questionário que chama-se Escala Internacional de Fitness, que é uma escala onde o próprio indivíduo, ele se autoavalia de 0 a 5, por exemplo. Qual o seu nível de força de 0 a 5? Quanto você julga que é? E ele vai... Interessante. Ele responde. Vai dar o que ele acha. Isso já dá um norte. Tá? Isso aí realmente não é tão preciso quanto você fazer uma avaliação em loco. Mas ele já te dá um norte. Se você pega a avaliação e o cara diz que o nível de resistência cardiorrespiratória dele de 1 a 5 é 2, você já está digamos assim, sabendo previamente que ele já está dizendo que, preciso trabalhar meu gás. Além disso, né? Quando eu vou antes de entregar o treinamento, na verdade, o atleta ele faz tipo uma avaliação, um treino-teste. E aí, nesse treino-teste, tem alguns exercícios, né? Onde eu coloco lá exatamente... Tem tudo isso no aplicativo? Tem no aplicativo. Então, eu coloco esse treino-teste lá para que ele execute, né? E esse treino-teste ele vai me dar algumas respostas. Então, de repente, com esse treino-teste, eu vou saber se o nível de resistência muscular dele tá dentro de alguns parâmetros satisfatórios, que a literatura aponta, algumas tabelas normativas, ou se a gente vai precisar trabalhar mais essa capacidade, entendeu? E um dos testes que eu faço é o teste cardiorrespiratório, entendeu? Como é feito esse teste? Geralmente na esteira, mas a gente pode fazer também ele na bicicleta ou no remo. Então, assim, no aplicativo vai lá todas as orientações de como ele deve fazer, né? Mas resumindo, para que você entenda, assim, para que vocês todos entendam, assim, o indivíduo ele vai para a esteira, por exemplo, eu vou dar o exemplo do teste que a gente faz na esteira, né? Que é um teste, como eu digo, indireto, não é um teste específico de jiu-jitsu, mas ele me dá números, ele me dá parâmetros para ver se a capacidade do indivíduo está dentro de níveis aceitáveis ou não, tanto para tabelas internacionais pela idade, como também através de estudos que hoje em dia já tem na literatura falando sobre o nível de capacidade aeróbica de lutadores de jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, o indivíduo ele vai para a esteira e ele vai caminhar, por exemplo, 3 minutos na velocidade 6. Após esses 3 minutos, ele vai aumentar, por exemplo, a velocidade 9 e ele vai correr 2 minutos. Se ele concluir esse estágio de 2 minutos na velocidade 9, ele vai aumentar a velocidade para 10 e vai correr mais 2 minutos. Se ele concluiu, ele vai aumentar para 11 e correr mais 12. Então, assim, ele vai correr a cada 2 minutos numa velocidade X. Se ele completa o estágio, ele aumenta 1 quilômetro e continua correndo. A ideia é que ele corra até a velocidade máxima que ele consiga manter antes de entrar em fadiga. Então, por exemplo, o atleta lá fadigou com a velocidade de 14 km por hora. Ele completou os 2 minutos a 14, quando ele foi aumentar para 15, ele correu 30 segundos e cansou. Então, ele sai, encerra o teste. A velocidade final foi 14. Com essa velocidade final, eu tenho fórmulas, né, já apresentadas pela literatura científica, onde eu consigo calcular esse VO2 do indivíduo, entendeu? Então, através do VO2, eu vou dizer assim, realmente esse cara tá no nível abaixo do que as tabelas apresentam para a idade dele e do que os estudos mostram que seria o VO2 ideal para lutadores de jiu-jitsu, que é algo ali em torno entre 50, 52, 54 ml de oxigênio por minuto. Então, assim, com esse teste, eu tanto sei como é que está a capacidade aeróbica dele, então eu vou saber se eu vou precisar dar uma ênfase maior nesse trabalho cardiovascular para ele, entendeu? E, além disso, se eu for precisar prescrever treino para ele, né, na esteira, entendeu?
Se eu disser assim, cara, eu preciso que você faça mais trabalho aeróbio. Você... Uma dúvida comum, eu como praticante de jiu-jitsu, assim, e muitos alunos me fazem, e o que é que tu recomenda, assim, para o atleta pegar o gás para a competição? Ele deve treinar mais, malhar mais? É mais exercício fora da academia, dentro, específico? Qual a recomendação que tu tem para isso? Essa pergunta digamos assim, a pergunta de 1 milhão, né? Essa daí... Quem responder essa pergunta, tá feito. Quem tiver essa... Mas, enfim, a gente tem alguns indícios, né? De como a gente deve trabalhar para contemplar isso, né? Assim, um lutador, a luta em si, ela apresenta ela tem capacidades que são predominantes e capacidades que são determinantes, certo? Do ponto de vista determinante, as capacidades, elas são geralmente as capacidades musculares. Tipo, a força e a potência, geralmente, são as capacidades que determinam o sucesso. Por exemplo, na hora que você aplica um golpe, que você dá uma queda, no MMA lá é a hora que você dá um soco, uma coisa. São movimentos que geralmente são feitos com máxima velocidade e com muita força, ou com a força produzida de maneira veloz. Então, isso é determinante. Então, isso tem que ser treinado, claro. Mas, do outro lado, a capacidade aeróbica, por exemplo, ela é predominante. Ou seja, para um cara lutar, seja no jiu-jitsu, uma luta de 5 minutos, né? Dependendo da federação, e aí fazer várias lutas, ou lutas de 10 minutos, né? Ou lutar MMA, onde ele vai fazer 3 rounds de 5 minutos, ele tem que ter a capacidade aeróbica muito bem desenvolvida. Isso é um pré-requisito básico para ele conseguir performar, para ele conseguir ter sucesso, né? Para que ele consiga lutar bem, né? Se manter ao longo do tempo de luta, executando essas ações de alta intensidade, essas ações potentes. Então, assim, nada vai melhorar mais essa capacidade, né, aeróbia, essa capacidade predominante da luta, do que treinar a própria modalidade. Essa é a primeira questão. Então, realmente, o cara que quer melhorar a capacidade dele, o gás dele, ele tem que treinar a própria modalidade. Então, ele tem que treinar o jiu-jitsu dele, entendeu? Então, assim, mas aí falando de treinamento em si, né, se você quer otimizar essa capacidade, se você quer usar meios de melhorar isso, né, a gente vai usar o que a gente chama de treinamento intervalado de alta intensidade, que é onde a gente utiliza movimentos ou períodos de esforço onde a gente vai trabalhar com intensidade muito alta, quase máxima às vezes, ou máxima, e períodos de recuperação. Períodos de intensidade, período de recuperação. A gente vai alternar isso, né, ao longo do treino, e é o que acontece na luta, né? A gente tem períodos onde a gente vai fazer um esforço, período onde a gente para, estabiliza uma posição, respira, ganhou ali uma meia guarda, faz uma isometria, se concentra, e aí de repente se estoura de novo para tentar avançar uma posição. Então é isso que acontece na luta. É essa intermitência ao longo da luta, né? Então, a gente pode fazer esse trabalho intervalado com movimentos específicos de luta, né, que seria o cenário ideal, tipo escolher drills, drills de passagem, drills onde a gente vai movimentar em alta velocidade, né, e usar esse treinamento intervalado, por exemplo, fazer períodos de 30 segundos de esforço por 15 de intervalo, 30 de esforço por 30 de intervalo, 15 segundos de esforço por 15 de intervalo. Então, assim, tem várias maneiras de se montar isso, né? Mas aí fazer essa estrutura, né, de períodos de esforço e de intervalo com movimento de luta seria o cenário ideal, né? Porque além de você estar treinando a capacidade, você vai ter trabalhando o gesto motor da modalidade, né? E aí também entra outro fator, que é o tipo... quando você treina a própria modalidade, é o ideal, claro, como eu falei. Mas que tipo de treino você está fazendo? Você vai fazer um rola com o seu atleta lá, ou com o seu parceiro, e é aquele rola onde você vai trabalhar em alta intensidade realmente, vai explodir, vai fazer movimentos intensos como se estivesse numa luta? Ou é aquele rola que você acaba ali meio que poupando, administrando um pouco mais, respirando? Então, assim, esse não vai ser, digamos, o treino perfeito se você está querendo melhorar a sua capacidade. Então é aí que fazer esse treinamento intervalado com movimento específico entra. Porque ele vai te obrigar a fazer aqueles movimentos de luta, né, pré-combinados ali, aqueles drills, só que com velocidade máxima. Então isso vai exigir muito da capacidade cardiovascular do cara. Mas pode dar um exemplo de um exercício para isso? Cara, você pode escolher... Você pode pegar, por exemplo, 2 drills de passagem, por exemplo. E aí você pode pegar esses dois drills de passagem, um toreando pés. Qualquer drill de passagem, digamos assim, você pode selecionar 2 deles, por exemplo, né, onde você consiga imprimir velocidade. Então não são drills técnicos, são drills curtos onde você vai imprimir ritmo. E aí você pode, por exemplo, fazer 30 segundos no drill. No gás ou... Na máxima velocidade que você conseguir, 30 segundos de intervalo. Aí no próximo round, quando você for executar de novo, você pode pegar o outro drill, faz mais 30 segundos. E aí você pode fazer isso de maneira alternada, por exemplo, por 10 minutos.
Você vai fazer 5 minutos de um drill, 5 do outro, de maneira alternada. 30 segundos on, 30 segundos off. 30 on, 30 off, 30 on, 30 off. Até completar 10 minutos, por exemplo. Completou esses 10 minutos, você vai descansar. Você vai se recuperar ali por um período de 2,5, 5, 10 minutos, dependendo da fase que você está com o atleta, da necessidade. E o atleta vai repetir isso. Mais 2, mais 3, mais 4 vezes. Então, esse é um exemplo de treinamento intervalado, feito com movimento específico de luta e com tempo que a gente chama de genérico, que não é o tempo que o atleta, que a luta acontece, digamos assim. Porque a gente sabe que, por exemplo, o atleta ele não vai passar 30 segundos se movimentando em alta intensidade, 30 segundos parado, 30 em alta intensidade. Não é isso que acontece na luta, tá? Mas essa é uma boa maneira de estruturar o treino, de uma maneira genérica, para que ele trabalhe essa capacidade cardiovascular. A outra maneira de fazer isso, né, também com drills, é o que a gente chama de trabalhar com a razão, esforço, pausa da luta. O que é isso? Hoje em dia já tem muitos estudos que eles mostram, assim, em várias modalidades, não só no jiu-jitsu, judô, karatê, a modalidade que você quiser, hoje em dia, a ciência, né, ela já mostra qual é essa razão de esforço-pausa, ou seja, quanto tempo o atleta passa em alta intensidade, fazendo movimento, dando golpes, e quanto tempo ele passa descansando. Esse descansando, claro que não é parado, relaxando, apesar de ter momentos de pausa na luta, mas são momentos onde se tem menos intensidade. Então, no jiu-jitsu, por exemplo, essa razão de esforço-pausa, ela gira em torno de 1 para 6. 1 para 7. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o atleta, para cada, por exemplo, para cada ação de 3 segundos, 4 segundos que ele faz, em alta intensidade, tipo assim, aquela hora que ele quer passar a guarda, aquela hora que ele está imprimindo o ritmo. Então, no geral, né, essas ações elas duram em torno de 4 segundos, 3 a 4 segundos, e aí ele tem um período, digamos, de 20 a 25 segundos de baixa intensidade. Recuperando. Tá? Que é aquele período recuperando, onde ele está ali naquela briga da posição, ele está em isometria, mas ele não está, digamos assim, se movendo na maior velocidade possível. Não está explodindo, digamos assim, entendeu? Então a luta é composta o tempo inteiro disso. De momentos de alta intensidade, momentos de baixa intensidade e, em alguns momentos, claro, período de pausa. Que é quando o árbitro interrompe, quando o atleta sai da área de luta, entendeu? Então, assim, eu te dei o primeiro exemplo, que seria o que a gente chama de HIIT com exercícios específicos de luta, mas com temporalidade genérica. Tipo, uma razão de esforço de 1 para 1. Foi o que eu te dei o exemplo. 30 segundos de esforço por 30 de intervalo. Tá me entendendo? Muito bacana isso aí. Então, 30 segundos de esforço, 30 de intervalo. Isso é uma razão genérica. Isso é uma maneira de trabalhar o HIIT. Quando eu quero trabalhar com a razão específica da luta, aí eu preciso estudar, saber qual é a razão específica da luta. Como eu estou dizendo, a literatura científica hoje em dia já tem vários estudos mostrando. Então, por exemplo, eu sei que a razão do jiu-jitsu é 1 para 6. Então, é 1 minuto em alta intensidade, uma razão de 1 para 6, é tipo 3 a 4 segundos de alta intensidade por 20 a 25 segundos de baixa intensidade. Então, eu vou ali montar, por exemplo, 10 minutos de treino com essa razão. Então, vou dar um exemplo. O cara vai fazer ali 3, 4 segundos de sprawl e double leg, por exemplo, o mais rápido que ele puder, sprawl double leg, ali 4, 5 segundos, bem forte, e aí depois ele já entra ali para dentro da guarda do cara e vai fazer drills numa intensidade mais controlada, mas movimentando o tempo inteiro. Tipo, brigando para estabilizar uma posição, progredindo para fazer a passagem de guarda. Aí o parceiro dele vai ali, vira de 4 apoio, ele acompanha o giro, vai para as costas e tal. 20, 25 segundos fazendo isso. Aí o timer apita de novo, ele levanta rápido, faz mais 4, 5 segundos forte de sprawl e double leg, sprawl e double leg, sprawl e double leg. Volta de novo pro drill. Então ele vai fazer, por exemplo, 4 vezes, 4, 5 segundos forte, por 20 segundos moderado. 4, 5 segundos forte, 20 segundos moderado. Não, cara, já tem que estar no lugar pra fazer isso aí, cara. 4, 5 segundos forte, 20 moderado. Ele faz isso 4 vezes e aí ele tem uma pausa aqui de 20 segundos. Que aí geralmente é o tempo que se demora quando o juiz dá o matê, pede pro cara entrar no centro do tatame, né? Ele sai da área de luta, volta, tal, o cara vai e retoma o combate. Então tem aquele períodozinho ali realmente de pausa, né? Onde não tem interação, digamos assim. E aí, após esse período, ele vai e faz mais outro bloco desse. Por exemplo, de 4 estímulos de 3, 4 segundos forte, 20, 25 segundos moderado. 3, 4, 5 segundos bem forte, 20, 25 segundos moderado.
Entendeu? Então, assim, eu componho a estrutura de treino do cara, eu tô fazendo um HIIT. Cara, é complexo. É complexo. Tem que ter um acompanhamento mesmo, isso aí, cara. Se você realmente quer fazer um trabalho mais diferenciado, não tem pra onde ir. O cara, se quiser se profissionalizar, se não quiser ser apenas mais um brincando de jiu-jitsu ali, eu acho que tem que dar ênfase à parte física, mental, alimentação, né? Tudo isso. Tudo isso. Cara, eu vejo no teu Instagram também uma coisa que eu vejo Demian Maia, foi um dos primeiros casos que eu vi treinando no MMA, que é aquele levantamento olímpico. E eu vejo que tu dá bem ênfase a isso. Qual a importância? Por que tu dá tanta ênfase ao levantamento olímpico na luta? Perfeito. Como eu já tinha dito antes, né? E assim, para resumir, digamos, treinar um atleta de luta, né, que precisa de tantas capacidades, como eu falei, ele precisa das capacidades que são determinantes, ou seja, o que determina a vitória são as ações explosivas, que o LPO trabalha, né? Movimentos de explosão, movimento de potência, mas ele também precisa da capacidade predominante, que é a capacidade aeróbia. Então ele precisa desenvolver muitas capacidades. Então assim, eu costumo dizer que preparar um atleta de luta é como você tentar cobrir uma cama de casal com uma coberta de solteiro. Difícil. Que à medida que você puxa muito para um lado, você perde do outro. Então a ideia é você achar esse equilíbrio entre deixar o cara com uma boa capacidade cardiovascular, mas também deixar o cara potente. E uma das maneiras de se trabalhar esse quesito, essas capacidades determinantes que são exatamente a potência e a força muscular, é através do LPO. Através dos movimentos do levantamento de peso olímpico, entendeu? E assim, e aqui é até bom a gente falar sobre isso, até para quebrar um certo paradigma, que alguns atletas, né? Eu ouço muito isso. Eu tô velho para aprender isso aí, isso é muito complicado. Eu não tenho mais ombro, não tenho mais joelho, não tenho mais coluna para fazer isso, né? Então assim, primeira coisa, pelo menos falando do meu trabalho, né? Eu procuro fazer um trabalho de apresentar o indivíduo à modalidade através de exercícios educativos. Então, no aplicativo, eu mando alguns exercícios educativos para ele fazer somente com bastão, tá? Então, ele vai fazer esses movimentos com bastão, tipo... Isso aí já entra no treino dele como se fosse o aquecimento dele. Então, antes dele começar a parte principal do treino dele... Já começa no LPO? Começa no LPO, mas só com bastão. Tá. Então, é uma maneira dele tanto estar aquecendo o corpo dele, né? Movimentando as articulações dele, como também é uma maneira dele ir aprendendo o movimento. Então, ele tem ali 10 minutos de aquecimento antes da parte principal do treino dele. Dentro desses 10 minutos... é introduzido esses exercícios educativos. Então, o atleta ele vai fazer esses educativos, eu peço a ele que ele filme, né? Bacana. E envie para mim por WhatsApp. Então, aí eu faço as correções, mando feedback, digo o que é que ele tem que fazer mais, tal. Então, isso aí já é o primeiro ponto que eu costumo trabalhar, né? O outro ponto que também é importante que ser dito é que o LPO, para o atleta de luta, você não vai pensar no LPO como se fosse aquela modalidade que você vê nas Olimpíadas. Aquele cara tirando aquele monte de peso do chão, fazendo um movimento com altíssima velocidade, muito complexo tecnicamente, e agachando embaixo da barra. Ali realmente, ali para, digamos assim, 90% dos atletas de luta, aquilo ali é inviável realmente. Tanto pela questão da limitação da mobilidade quanto da técnica, né? Quanto também da questão que não é necessário fazer aquilo. Então é preciso ficar claro que a gente não vai fazer aquele movimento de LPO clássico. A gente faz o que a gente chama de derivados. Então são movimentos quando a gente vai fazer mais curtos. Ele não vai fazer com a barra saindo do chão, ele vai fazer com a barra saindo da linha do joelho. Então isso já diminui a complexidade do movimento. Interessante. Para ele receber a barra no final do movimento, ele não vai precisar agachar. Ele vai receber no que a gente chama de power position. Então ele faz um terço, um quarto de um agachamento. Então ele não vai até embaixo. Então isso exige menos a mobilidade dele. Entendeu? Então assim, a gente utiliza movimentos que vão fazer com que ele aumente essa potência, aumente essa força rápida dele, só que a gente vai usar movimentos mais simples, de menor complexidade e de menor exigência, tanto física, né? Principalmente por questões de mobilidade, limitação de mobilidade, de lesões, coisa do tipo, entendeu? E ainda assim, se o indivíduo tiver muitas restrições, né, quanto a esses movimentos do LPO, a gente vai fazer esses movimentos de LPO no que a gente chama simplesmente de pull. Só as puxadas. Então é como se ele fizesse esse movimento rápido que a gente faz de extensão do corpo, né? Usando o joelho, tornozelo e quadril. E ao finalizar esse movimento, ele faz uma puxada, tipo uma remada alta, trazendo a barra rente ao corpo. Só que ele vai fazer a remada o peito assim e vai finalizar o movimento aqui. Ele não vai precisar finalizar em cima da cabeça.
Então, se eu detecto que esse meu atleta ele não tem essa mobilidade toda, entendeu? Eu detecto que ele não está conseguindo absorver bem aquele movimento, digamos, que foi prescrito lá no educativo, a gente ainda tem essa opção de usar o movimento mais simplificado, entendeu? Que são as puxadas, que tem menos necessidade de técnica e de mobilidade, e ele vai executar perfeitamente. E esses exercícios já vão servir muito para a gente ter esses ganhos e essas transferências de força rápida e de potência para a luta, para o tatame. Bacana. E tu, acompanhando esses atletas assim, tu tem visto muita melhora? Assim, quais são os atletas que tu tem trabalhado, que o pessoal mais conhece aqui? Tu morando aqui nos Emirados, tem no Brasil. Quais são? Pode dar alguns nomes aí? Sim. Eu tenho alguns atletas aqui, né, que eu tenho ajudado, né? Alguns deles lutaram até esse final de semana passado, né, no JP2 aqui, né? A Larissa, né? A Larissa Paz. Isabela Barbosa, né? O Catriel Oliveira. Sinistro. Que é da GF Team, exatamente aluno do Júlio, né? E eles lutaram esse final de semana e eles estão fazendo esse trabalho comigo já tem um tempo e, assim, eu creio que realmente eles não têm do que se queixar. Né? Acho que a gente está tendo uma boa evolução. Os resultados falam por si, né? Exatamente. Né? Medalharam aí tudo. Exato. Mas ainda assim, tipo, é algo que a gente, como eu disse, eu gosto de passar com a verdade, entendeu? Eu não quero nunca estar aqui, faça preparação comigo, ou que isso ou que aquilo. Como eu disse, a preparação física ele é um dos fatores de todo aquele conjunto que faz o cara ter sucesso, entendeu? Então, assim, acho que o meu papel é deixar o atleta o mais bem preparado fisicamente para que os outros fatores, como o fator técnico, o fator tático, eles possam se sobressair, né? Então, acho que a gente tem conseguido atingir isso, né? Entregar aqueles atletas ali bons níveis de força, aqueles atletas ali que, exatamente como eu disse, fazem esse trabalho de LPO que eu introduzo nos treinos, então eles aumentam essa força rápida, essa potência que eles têm, né? Trabalho cardiovascular para ajudar exatamente eles conseguirem lutar, né, por várias lutas ao longo de uma competição e tudo mais. Então tem essa galera aqui. Nos Estados Unidos também eu estou dando uma assessoria, né? Acho que quem está mais assim em destaque hoje em dia é o Diego Ramalho, né? O Sem Noção. Um abraço aí, Diego Ramalho. Fera brabíssima, né? E tá até numa maratona de competições aí nesse último mês. Ele praticamente tem lutado um final de semana atrás do outro. Então isso só vê exatamente o quanto você precisa, né? Dar esse suporte físico para que o atleta, além de conseguir lutar bem, né, ele evite se lesionar, para que ele consiga exatamente cumprir aquela agenda, aquele calendário que ele tem ali, aquele objetivo, né, que é de estar lutando e sempre chegando no pódio, sempre chegando nas cabeças ali, tá? Sempre tá bem no ranking. Então, assim, a gente tem dado esse suporte aí para essa galera, né? Bacana. Tem a Alha também, que é faixa azul, filha do Márcio Carreira também. Isso. Que é outro prodígio, né, também. É fenomenal ela e, assim... a gente começou o trabalho assim já tem mais de um ano e ela, cara, o que ela evoluiu, o que ela ganhou de força muscular principalmente, né? Tem quantos anos ela? Ela completou 18 agora. Apesar de não aparentar, mas ela foi, não aparenta. Não ia falar nada, mas você olha pra ela e diz assim, nossa, vamos ter 18 anos. Um dia desse ela falou que tava indo tirar habilitação. Você não imagina ela dirigindo. Mas assim, do ponto de vista de jiu-jitsu, ela é sinistríssima, né? E sempre tá no pódio e assim, o trabalho da gente aí nesse último ano, assim, os níveis de força dela, né? Como eu disse, a gente focando nesses movimentos integrais, fazer movimentos básicos, trabalhar LPO e tudo mais, os níveis de força dela realmente aumentaram tanto. Aumentaram tanto que ela tá lutando hoje em dia. Ela geralmente compete com 55 ou 57 quilos e tá lutando nos eventos daqui na 63. Faixa azul já, né? Faixa azul. Lutando na 63 e chegando no pódio. E outra coisa que eu vi também, uma questão que tu levantou, além do LPO, lutador precisa treinar salto? Acho que essa daí causa polêmica, no caso. Rapaz, essa aí causa polêmica até hoje, né, cara? Então, assim, vamos lá, né? Solta a voz. Vamos embora, vou dar. Precisa ou não? Com certeza. Eu não vejo agora treinando muito salto. Parece estranho. Não é que precisa. É isso que tem que ficar claro. Quando eu digo que lutador salta, sim, eu não estou dizendo que é mandatório. Eu não estou dizendo para você, Alexandre, se você quer competir, se você quer lutar bem, se você quer ter resultado, se você quer aumentar sua potência muscular, você tem que saltar. Não estou dizendo que você tem que saltar, estou dizendo que você pode saltar. Eu estou dizendo que realizar saltos e exercícios pliométricos, eles podem compor a rotina de treino do atleta. Pode dar exemplos aí? Que isso aí, por favor.
Pegou pesado agora. Exercícios o quê? Pliométricos? Pliométricos. São exercícios onde você aproveita a força, o ciclo alongamento e encurtamento do músculo para gerar mais potência muscular, para desenvolver potência muscular. E a maioria dos esportes, eles são compostos por movimentos que envolvem esse ciclo de alongamento e encurtamento. Inclusive jiu-jitsu. Inclusive jiu-jitsu, entendeu? Então, assim, quando você bota o atleta para realizar, por exemplo, saltos horizontais, fazer uma série sucessiva de 3, 4, 5 saltos horizontais, você pode chegar para mim e dizer assim, Léo, mas o lutador não salta no tatame. Eu não vejo o cabo pulando dentro do tatame. Realmente ele não pula dentro do tatame. Agora, não quer dizer que usar os saltos, que são exercícios onde eu sei que ele vai melhorar a taxa de desenvolvimento de força dele, ou seja, vai melhorar a potência dele, entendeu? Eu sei que se ele treinar saltos, ele vai melhorar a potência dele. E você, como lutador, precisa de potência dentro do tatame. Muito. Entendeu? Então, não é porque o gesto ele não é feito dentro da modalidade, lá no tatame, que você não vai trabalhar ele e, com isso, ter uma boa transferência naquela capacidade dentro da modalidade. Entendeu? Isso é uma questão até importante da gente deixar clara, porque a gente às vezes acaba vendo muito essa questão de exercício específico. Cara, especificidade do exercício ele vai além de você simplesmente reproduzir o gesto de luta dentro da musculação com peso. Entendeu? Entendi. Porque às vezes você pode ter um movimento que seja um gesto específico da modalidade, mas quando você vai para a musculação, você não vai reproduzir ele como o atleta precisa. Entendeu? Então não é porque você vai botar o cara para fazer lá um arm drag num crossover, ou sei lá, que necessariamente aquilo vai ser transferível pro atleta. Você tá me entendendo? É tipo assim, você quer que o seu atleta melhore a puxada dele. Não é isso? Você tá lá lutando com o seu adversário e você quer dar um arm drag e quer, meu irmão, que o cara caia de cara no chão e você já consiga fazer o giro para as costas dele, correto? Quantas vezes você faz isso na luta ali, na hora que você quer fazer, que você quer executação? Você faz uma. Se conseguir, né? Se conseguir. Mas você faz um gesto. Com o máximo de quê? De força e potência possível. O máximo. Então o que é que eu tenho que trabalhar? Explosão. Força e potência. Ah, Léo, mas eu não consigo fazer com um arm drag desse jeito na musculação. Não tem problema, amigo. Você vai fazer remada. Você vai pegar um halter e vai fazer uma remada no lateral com muita força, com muita potência. Você vai fazer remada curvada com uma barra. Você vai fazer remada baixa numa máquina. Entendeu? Então, assim, precisa ficar claro que nem sempre o que você vai... O gesto específico da luta, ele dá para ser replicado na musculação. Entendeu? E o salto é um desses exemplos. Tá entendendo? Não é porque o cara não salta que o ganho de potência com salto não vai servir para quando ele for lutar. Entendeu? E ainda assim, falando, por exemplo, no salto vertical, que foi exemplo, no salto horizontal, que foi o exemplo que eu dei, que é tipo saltar para frente, né, e não saltar para o alto, o vetor de força, ou seja, o sentido do movimento, ele é o mesmo sentido quando você aplica, por exemplo, um double leg. É no mesmo sentido. Entendeu? Então, assim, trabalha os mesmos músculos inferiores. É a mesma ação motora, digamos assim, e está trabalhando uma capacidade que ele vai precisar dentro do tatame, que é fazer aquele gesto motor com potência. Então é isso que a gente tem que deixar claro, entendeu? Eu não tô, para resumir aqui, para a gente encerrar essa questão polêmica que você levantou, eu não estou querendo dizer que ele é obrigado a pular. Eu estou dizendo que é um recurso válido, que pode ser usado, entendeu? Eu vou ter um atleta que tem um nível de lesões no joelho que realmente seja desconfortável para ele pular? Tenho. Eu tenho atletas com das categorias de peso maior e que de repente não seja interessante ele saltar por questão da própria sobrecarga do peso corporal dele? Tem. Eu vou botar esses caras para saltar? Muito provavelmente não. Tá entendendo? Mas eu quero que fique claro que é um recurso que eu posso prescrever. Não estou dizendo que eu devo. Então, só para a gente, espero que deixar um pouco mais clara essa questão, entendeu? Que é importante mesmo. Então, é um assunto bastante complexo mesmo, que eu acho que o cara tem que ir correr atrás dessas informações, né? E para quem quiser tirar mais dúvidas, pode entrar em contato contigo por onde? Cara, por favor, entre em contato comigo. Eu estou exatamente à disposição. Acho que a minha ideia principal, né? Quando eu comecei, digamos, a direcionar um pouco mais o meu Instagram para entregar esses conteúdos, né? Referentes à preparação física para lutadores e para alguns atletas também que eu tenho treinado. A minha ideia exatamente é essa, né? A ideia da gente é exatamente trazer um pouco mais de conhecimento científico, né? Tipo assim, a gente a ciência já evoluiu muito referente ao treinamento para atletas de luta, entendeu?
Mas eu sinto ainda que a maioria dos atletas não tem acesso a isso. Então eles acabam ainda ou consumindo conteúdos defasados, né? E fazendo coisas que hoje em dia a ciência já mostra que não é o ideal. Então, assim, a minha ideia principal com os conteúdos que eu posto é exatamente ajudar atletas a treinarem melhor, a treinarem de forma inteligente, a terem um rendimento melhor no tatame, a se machucarem menos, a terem mais longevidade, né? Poderem treinar o esporte que a gente gosta tanto por longo tempo. Então, assim, quem quiser, né, falar comigo, tirar alguma dúvida, ou acompanhar o conteúdo, eles podem me procurar no Instagram, né? Qual é o Instagram? Léo Micucci. Vou deixar aí embaixo no vídeo, galera, na descrição do vídeo, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, né? Pode mandar mensagem lá. Com certeza, vou Fala que viu no Jiu-Jitsu Channel que exatamente. Vai ter um atendimento especial. Com certeza, vou ter o maior prazer em ajudar, em tirar dúvidas, assim como eu tenho feito, né? Procuro fazer sempre postagens diárias, né, sobre conteúdos referentes à preparação física. E eu recebo muito comentário, muita pergunta no direct, né? Gente querendo elucidar algumas questões que a gente acaba postando ali, entendeu? E eu tenho o maior prazer em responder, entendeu? Em ajudar, né? Porque, assim, como eu te disse, a missão é trazer um pouco de luz, né, para os esportes de combate. Trazer o que a ciência hoje em dia já mostra que é verdade para dentro do tatame, entendeu? E isso aí, isso vale tanto para o atleta, né? Como a gente falou no começo, o atleta profissional hoje em dia, se ele não tiver um trabalho de preparação física específica, ele provavelmente vai estar fora ali do circuito, vai estar fora do alto nível, né? Como também a preparação física, ela é indispensável. Então, para quem quiser uma consultoria, sanar alguma dúvida, pode estar em contato para perguntar qualquer coisa. Por onde é o melhor? Por favor, façam isso, né? Instagram? Com certeza, no Instagram. Tem um Instagram lá, né? Tem um link na bio, se você quiser entrar em contato diretamente lá pelo link da bio, ou então mandar um direct. Eu vou ter o maior prazer de ajudar, de responder, de tirar alguma dúvida ali referente àqueles conteúdos que eu posto diariamente lá no Instagram, né? Até porque a ideia realmente, a minha ideia com esse trabalho que eu comecei é exatamente isso. Trazer um pouco de conhecimento, de ciência, né? Do que os estudos hoje em dia apontam como sendo o caminho ideal para preparar um atleta, né? Trazer para o grande público, trazer à luz exatamente dos atletas, dos praticantes, entendeu? Que acabam tendo pouco acesso a isso. E às vezes acabam treinando ainda com conceitos, né, com mais de 10 anos aí que já estão defasados, né? Por isso que muita gente fica, meu irmão, eu treino, não pego gás nunca. Exatamente. Tá errado, alguma coisa. Exatamente. Então, assim, como eu disse, a minha ideia é exatamente essa. Ajudar, né, os atletas a treinarem melhor. Entenderem o que é que eles podem fazer ali para otimizar o desempenho físico deles, o que é que eles podem fazer para melhorar o treinamento físico que eles fazem ali. Personalizado, isso que é importante. Exatamente, tentar direcionar ao máximo, né? A gente sabe que ali com conteúdos que a gente posta no Instagram são questões genéricas, né? A gente vai dar ali, digamos assim, um caminho inicial. Mas aqueles que tiverem interesse em fazer um trabalho mais individualizado, mais direcionado, Léo Micucci. Beleza, galera? Eu vou deixar também aí embaixo o link do Instagram dele, quem quiser. Entre em contato aí, fala que veio do Jiu-Jitsu Channel que vai ter um tratamento especial. Isso aí, com certeza. Então é um prazer tê-lo aqui, irmão. Acho que a conversa foi bastante rica, detalhes. Quem quiser mais vai entrar em contato, tenho certeza. E galera, se vocês gostaram desse vídeo aí, não se esqueçam de deixar o like, comenta aí o que vocês acharam. Então, Léo, valeu. Tem umas considerações aí finais aí pra galera? Quais são? Não, só para arrematar, né? Assim, que a gente utiliza, às vezes, por muitas vezes, o termo preparação física, né? E aí dá aquela impressão de que, então isso é só para o atleta. Só para o cara que quer competir, o cara de alto nível. Como a gente falou, a preparação física para o atleta profissional, ela é indispensável. Ele realmente tem que fazer se ele quiser chegar no topo, né? Mas o trabalho de preparação física, né? O trabalho de fortalecimento, aquele trabalho de manutenção ali das capacidades físicas, e da prevenção de lesão, ela é importante para todos os praticantes. Né? Então, desde o atleta profissional ao praticante recreacional, despender um pouco de tempo ali, 2 dias na semana que sejam, né, 30 minutos, 35, 40 minutos, isso já é tempo suficiente para a gente fazer algum trabalho, né, que vá gerar benefícios, que vá melhorar a capacidade dele, que vá fortalecer a musculatura dele, que vai ali preservar as articulações dele, evitar que ele se machuque, e propiciar o que a gente mais quer, né? Que é o quê?
passar mais tempo dentro do tatame treinando, se divertindo, né? Sendo feliz. Saudável. E saudável. Né? Saudável. Então, assim, trabalho físico, preparação física, ela vai do atleta ao praticante. Todos, ao meu ver, deveriam fazer. Todos. Realmente. Então, galera, até a próxima. Valeu, meu irmão. Forte abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Valeu. Os.